Oi, hoje eu quero falar com você sobre ataque espiritual. Será que você está sendo atacado espiritualmente? Oi, essa semana quero continuar a falar com vocês de como se proteger de energias negativas. Mas antes de falar de como se proteger, eu preciso falar um pouco sobre o medo. O medo é uma reação de alerta muito importante para a nossa sobrevivência, mas em alguns casos pode tornar-se paralisante. Pesquisando nos dicionários, a palavra medo, ela significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que estamos à mercê de algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. O medo pode ser também um estado de atenção, de expectativa, como se estivéssemos esperando, que algo ruim possa acontecer. Enfim, o medo é uma sensação do real ou do imaginário. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a Rosana está falando do medo, aí, ao invés de falar logo como se proteger de ataques espirituais externos? Por que vocês acham? E aí, pessoal? Hoje está todo mundo aqui comigo de novo. Oi, falando a vozinha de vocês. Então assim, mas por que a Rosana está falando de medo e não de como se defender? Tá todo mundo perguntando? Vocês estão perguntando também? Por quê? Então é simples. Para falar de proteção, principalmente no âmbito espiritual, eu preciso desmistificar o medo que as pessoas têm do plano espiritual. Eu tenho que tirar essa questão do medo dos espíritos, o medo da mediunidade, o medo das almas. Gente, eu preciso trabalhar esse medo primeiramente, senão você vai ter medo de tudo e você sempre vai achar que é um ataque espiritual. Existe sim uma influência muito grande relacionada ao medo, principalmente no despertar da sua mediunidade, dos dons mediúnicos, que algumas pessoas podem até desencadear nesse processo de descoberta da mediunidade, descoberta do mundo espiritual, pode até desencadear no processo de pânico, sendo então este medo o causador. E aí você que está aí despertando para sua mediunidade e está com medo, presta atenção no que eu vou falar, entenda. A mediunidade é uma ferramenta para a sua evolução. A mediunidade é um dom natural, é uma capacidade que todos nós aqui temos e que um dia irá se desenvolver em maior ou menor grau, tá bom? Calma, muita calma, respira. Vamos respirar? Vamos respirar? Então calma. A mediunidade, ela é neutra e ela depende da sua vontade e do seu uso para seguir pelos caminhos. Você pode usar uma mediunidade de uma maneira boa, então você vai seguir pelos caminhos do bem. Você pode usar de uma maneira errada e você vai seguir pelos caminhos do mal. A mediunidade, ela é neutra, ela depende de você. Mediunidade, ela é inata ao ser humano, pode estar ativa ou não. Essa é a única diferença. Mas calma, tá aí, calma. É super normal ter medo do desconhecido, tá certo? Concordo com vocês. Eu concordo com o pensamento de vocês. Mas, poxa, é uma coisa nova, é tão diferente. Aí eu comecei a ouvir, eu comecei a ver vultos, eu comecei a sentir coisas e é desconhecido pra mim, eu tenho medo. Tudo bem, no início é natural você ter medo e também é legal a gente trabalhar, esses medos, porque temer aquilo que é novo, ele é normal, ninguém está dizendo que você está errado de ter medo, mas lembre-se, quando você estuda, você aprofunda no conhecimento do mundo espiritual, quando você descobre que não tem mistério nenhum, que por trás da mediunidade, o medo tem que desaparecer, ele não pode continuar aí. Você precisa se libertar dele. Então, concluindo, é normal que você aí, que vocês aqui também chegaram todas com muito medo, não vou negar,
todos o grupo quando chega, as pessoas quando chegam até a mim, aqui no Grupo Ser, para iniciar o processo de desenvolvimento mediúnico, todos têm medo e é normal que você sinta medo quando a mediunidade começar a despertar. E eu volto já para a gente continuar esse tema que hoje está muito legal. Espera aí. Revisão de texto e transcrição de áudio com qualidade e excelência é com Oficina Só Português. Você que é publicitário, estudante, advogado ou escritor e precisa de serviço de revisão de texto, tradução ou de gravação de áudio para a prova judicial, ligue ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0 operadora 31 99208 8391 ou acesse www.oficinasoportugues.com.br. Voltando ao medo da mediunidade, é importante entender, algumas pessoas possuem uma capacidade mediúnica mais aflorada e o início pode ser bem mais cedo. Algumas pessoas poderão desenvolver a mediunidade no decorrer da encarnação, de início mais tardio. Então, percebeu? Muitas pessoas começam cedo, que foi o meu caso, de algumas pessoas. Outras já começam mais tarde, quando estão mais preparados para enfrentar a própria despertar da mediunidade. Mas em ambos os casos, no decorrer do tempo, com o estudo, é necessário ter um olhar mais positivo e sem medo para o mundo espiritual. Se você tem medo do mundo espiritual, principalmente das manifestações que possam estar acontecendo com você aí na sua casa, antes de chegar, de achar que tudo isso pode ser um ataque espiritual, você tem que trabalhar o medo, porque o medo cria, né, fantasia, e aí fica tudo é ataque espiritual. Então assim, tudo é algo do mal, tudo é um trabalho feito contra você, e aí é necessário então a gente, antes de pensar tudo isso, que é trabalho, que é macumba, que é o mal, que tem algum obsessor, é você investigar a sua própria mediunidade, principalmente médiuns de efeitos físicos. Bom, primeiro, procure, um conselho meu, procure um local de confiança para você desenvolver, para você aprender, para você fazer uma escola, um local que trata a espiritualidade com respeito e com seriedade. Neste local você vai estudar, você vai aprender, né, tudo do mundo espiritual, e assim você vai primeiro já começar a perder o medo. Né? Você vai ouvir histórias de pessoas do grupo que também tinham medo, que também desenvolveram. O próprio professor de vocês passou também por esse processo e vai passar confiança e vai falar sobre como foi o início deles. E aí você vai perdendo o medo de trabalhar com a sua mediunidade e, de acordo com a sua missão e compromisso, você vai seguir o seu caminho espiritual. Então, gente, outro passo muito importante é fazer a sua conexão com Deus. Então, sempre faça através de meditação, de oração e principalmente vibrando positivamente e auxiliando o próximo com respeito e compaixão. E um alerta, jamais entre em contato direto com espíritos sozinhos na sua casa ou em qualquer outro lugar que não seja em um local espiritual. Lembre-se, existe sim hora, lugar e pessoas preparadas que vão te ajudar a praticar a sua mediunidade quando for o momento certo. Não fiquem brincando, né, com o plano espiritual, porque você acha que você é médium, porque você tem uma entidade que você sente que está falando com você. Mesmo o médium desenvolvido, a gente evita que trabalhe fora do centro, fora do local, né, porque é no local de trabalho que você vai agir e trabalhar a sua mediunidade de maneira certa e maneira protegida, não é? Vocês aqui do grupo sabem muito bem disso, que é importante a gente trabalhar mediunicamente com um foco, uma finalidade, e para isso você tem que estar no lugar certo. Na sua casa, numa festa, não é lugar de você ficar falando que a sua entidade está presente ou tentando fazer consulta, porque você vai atrair mistificadores, aí é bom você ter medo mesmo. Mas para você não precisar ter medo, faça tudo direitinho, procure um local de confiança, faça uma escolinha, não brinque com as coisas espirituais, não incorpore fora do local onde você trabalha, tá? E eu quero deixar aqui um alerta muito importante.
lembre-se, nós não estamos aqui nesse plano a passeio. Nós temos um propósito que é único, independente das suas crenças religiosas, você tem um propósito. E sabe qual é esse propósito? Não é seguir uma religião, esse propósito é evoluir. Quando um médium se recusa a trabalhar mediunicamente, ele acredita que esteja exercendo o seu livre-arbítrio, acredita que tem liberdade para fazer suas escolhas, e nesse ponto eu até concordo, mas tem um detalhe que pode mudar esse pensamento seu. Nossas escolhas reencarnatórias não são feitas aqui, elas são realizadas no plano espiritual. Pois no plano espiritual é que temos plena e total consciência do nosso grau de necessidades aqui, dessa encarnação. O nosso entendimento está no antes da volta aqui no plano terrestre. E como médios, quando assumimos o compromisso com o plano espiritual, com a finalidade de crescimento, é simples assim. Você escolheu e você tem que atuar. E quanto ao médium de incorporação, eu posso dizer ainda que esse médium de incorporação, ele tem um compromisso assumido de trabalhar em conjunto com uma ou mais entidades ou amigos espirituais que ele fez um acordo lá no plano espiritual para atuar e ser instrumento para que esses espíritos também atuassem a sua reforma íntima e a sua evolução através da mediunidade de incorporação. Você pode estar agora se perguntando, e por quê? E eu vou te responder por que você, como médium de incorporação, né, todos os envolvidos precisam da sua mediunidade incorporada, sua mediunidade exercida para eles evoluírem. Porque tudo isso é aprovado e feito no plano astral. E é um compromisso de missão, não é brincadeira. Então, muitas das sensações que você pode estar sentindo, que você acredita que são ataques espirituais, podem ser apenas o despertar da sua própria mediunidade, do seu compromisso, da sua missão reencarnatória aqui na Terra. Por isso que eu quis falar com vocês exatamente sobre isso. Porque as pessoas acham que é ataque espiritual. Mas isso também pode ser o chamado. Escutem o chamado sem medo, sem achar que é um ataque espiritual. Eu, quando comecei na minha mediunidade, como ela retornou, né, porque ficou um tempo parada, adormecida, quando ela retomou, eu tinha 22 anos de idade, que eu não entendia nada, não sabia nada, eu fui procurar ajuda, eu fui procurar de uma benzedeira, né, nem fui eu, né, foi minha mãe que me levou numa benzedeira, que tinha essa ideia de que era um ataque espiritual, não as minhas entidades, não o meu compromisso, não a minha missão mediúnica, né, mas sim um ataque. Aí fizeram exorcismo e me benzeram, me batiam, me machucavam com aquela espada de São Jorge, com tudo aquilo, sal grosso na boca, e exorciza a entidade, e na época não era entidade, né? Exorciza espíritos do mal, demônios, e na verdade era a minha mediunidade que estava despertando. Então, escutem o chamado sem medo. Com certeza, se você no plano espiritual escolheu atuar mediunicamente nessa encarnação, você escolheu isso para fazer o melhor para você mesmo. E o esquecimento desse trato acontece, né? A gente vai esquecer. Assim que reencarnamos na Terra, é a nossa prova de fogo, é um teste de alma. Mas infelizmente, aqui nesse plano material, nos deixamos levar por quase tudo ao nosso redor. Algumas pessoas seguem caminhos que nem sempre fazem parte do planejamento feito. E assim se desviam da missão, vão se desviando da missão. E dessa forma eu asseguro que o tão importante crescimento pessoal vai ser muito prejudicado. O seu e dos espíritos que irão trabalhar em parceria com você. Aqueles que você fez o acordo, você fez o seu compromisso. Eles também vão ser prejudicados ou pelo seu medo de assumir a sua mediunidade, ou pela sua preguiça, ou por você achar que eu vou na igreja, eu não preciso, entendeu? Eu já faço um monte de coisa, mas se você é médium de incorporação, a mediunidade em si nem toda tem esse contrato de atuar, de espíritos serem beneficiados com a sua mediunidade, mas a de incorporação sim. Então não deixe o medo tirar você do seu caminho de evolução, de ser melhor, porque Deus está ao seu lado, acredite, e muitos dos mensageiros de luz estão te auxiliando nessa jornada espiritual. Tire o medo, coragem, fé, esperança sempre.
E se precisar de ajuda, o Grupo Ser está de portas abertas para você. Na semana que vem eu vou continuar esse tema com você. Abra o seu coração. Se vocês estiverem gostando, ajudem o grupo a divulgar esses ensinamentos que são muito importantes para as pessoas. Acompanhem o nosso canal Evolução do Ser toda semana. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos, cliquem no sininho e recebam notificações de novos vídeos. E não esqueça de dar um like se vocês estiverem gostando, gente. A semana que vem a gente vai continuar esse tema e eu espero de coração que agora vocês tenham compreendido e que o medo possa estar sendo retirado dessa vida espiritual de cada um de vocês. Tchau, gente!